valoriza a sua vida, irmão? Quando, abra lá em Gálatas, que vida é essa que Deus propõe, né? O Gálatas diz assim, o Paulo, escrevendo aos irmãos que viviam na Galácia, diz assim, capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ler isso juntos? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Dá para ser mais forte, hein? Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então muitas vezes quando a gente está pensando assim, então vou aproveitar a vida, vou viver intensamente a minha vida. Muitas vezes o que nos leva a pensar que curtir, aproveitar, intensificar a vida, é viver aquilo que o mundo, ou seja, o homem, a sabedoria do homem, propõe para o homem sem Deus. E aí, amado, aí ansiedade, depressão, angústia, medo, solidão. A proposta do homem pelo homem, para aquilo que é a vida, é separação, é egoísmo. Salve a si mesmo. Se preocupe com você. Se ocupe de si mesmo. Não tenha mais filho, porque senão você vai ter que dividir o dinheiro que você tem. Porque muitas vezes os casais estão dizendo, não, é porque eu quero ter um filho. Não é porque está preocupado com o filho, não. Está preocupado porque ele sabe que vai ter que, às vezes, diminuir o consumo dele para repartir com o filho. Egoísmo. Será que nós entendemos que a vida que Deus está propondo para nós é diferente da vida que aquilo que nós ouvimos a ser apregoado como vida, quero curtir a vida, aquilo que é doideira, aquilo é perder a vida. E quantos de nós passamos por aquele caminho para descobrir que vida genuína e verdadeira só é possível em Jesus? Tenho certeza que nós poderíamos ter muitos testemunhos de pessoas que tentaram viver a vida intensamente e perceberam que por mais que tentavam alcançar, parece que cada vez mais estava um passo à frente, aquela satisfação de viver. Era sempre uma conquista mais que parecia mais longe, não havia satisfação, não havia gozo, não havia júbilo, não havia paz. Por isso que Jesus diz, a paz que eu vos dou, não é a paz que o mundo pode te dar, é uma paz que excede todo o seu entendimento. Ele está dizendo, não tem como compreender a proposta de vida que eu tenho para você, a alegria, a satisfação, o júbilo que eu proponho na minha palavra, no meu caminho, na minha jornada para você, daquilo que quando você compara, você nunca vai entender. Ela para o homem natural, é impossível, é doideira, é loucura. Mas aí o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, olha, a vida que eu vivo agora, o que eu estou chamando de viver intensamente, é primeiro, eu entendo que o marco zero para viver a vida que Deus propõe para mim é, estou, pois, crucificado. Ele está dizendo, eu me identifico com a cruz de Cristo. Eu ali naquela cruz, eu fui crucificado junto, porque era a cruz que era a minha sentença, que foi colocada sobre Jesus. Então agora, eu me identifico na morte do meu Salvador, porque só tem uma maneira de viver a vida que Ele propõe para mim, é me identificando com a morte dele por mim. Significa então que agora há um marco na minha existência. Por isso que diz assim, antes de Cristo e depois de Cristo. A história da humanidade está marcada por aquilo que é antes de Jesus e depois de Jesus. Quando nós estamos dizendo que nós estamos aqui no dia 25 de setembro de 2011, depois do nascimento de Jesus, a história está marcada assim. A história da sua vida tem esse marco. Há uma fronteira entre aquilo que era a sua vida antes do encontro genuíno e verdadeiro com o autor da vida, Cristo, e agora a vida nova que propõe. Porque tem muita gente que só mudou de religião, mas não conhece o Cristo crucificado.
portanto, não vai conhecer e desfrutar da vida abundante que Cristo propõe para nós. Que é isso que lá ele diz, em João no capítulo 10, verso 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida, vida abundante, é o que Jesus está dizendo. Jesus não disse que veio para nós para tirar a alegria do viver. Quantas vezes nós estamos lá equivocados, imaginando, na minha vida, quando as pessoas falavam de Cristo, de servir a Deus, a gente imaginava o quê? Ah, mas aquilo é muito chato, essa coisa de Jesus, de Deus na nossa vida vai me limitar, não vou poder curtir a vida. Por quê? Porque os valores que estavam lá conduzindo as minhas escolhas eram valores que são contrários às coisas de Deus. Então a primeira sensação da nossa vida é que Deus vai vir para atrapalhar a festa, para limitar a minha existência. E Jesus diz: cara, eu vim para que você tenha vida, e vida abundante. Sabe o que é vida abundante? É o copo que a gente fala assim: esse copo está cheio? Está cheio? Sabe a vida de Jesus? É assim, ó, que vai derramando, tenta molhar o microfone. É isso que Jesus propõe, é algo que transborda, não é algo que tem alguma água. Ele está propondo algo para nós que está tão completo que vai derramar e vai alcançar até aqueles que estão próximos de nós. Tem muita gente satisfeita com uma vidinha sem vergonha. Por quê? Porque não tinha nada, agora tem alguma coisa, acha que é tudo. E Jesus está dizendo: olha, o que eu proponho para você é muito mais. É algo que é além do entendimento, é além daquilo que cabe na sua cabeça. A gente fica tentando lá imaginar o que significa vida abundante. Ah, vida abundante, aí porque eu vou ter o carro legal, vou ter a casa boa. Você sabe uma frase? Tinha um irmão ele pregou, o Ricardo, ele estava aí esse final de semana, ele pregou na semana especial que a gente teve. Ele falou uma frase interessante: tem gente que é tão miserável que a única coisa que tem é dinheiro. Você entende isso? Vou repetir. Tem gente que é tão miserável que a única coisa que tem é dinheiro. Mas quando a gente pensa em vida, a gente pensa o quê? Vida significa que eu vou ter o quê? Muito dinheiro. E aí não tem amigos, tem propósito de vida, não tem honra, não tem família. Quantas pessoas às vezes alcançaram a vida que propunham e descobriram que não havia vida onde tanto imaginavam encontrá-la. Mas Jesus não. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E para começar a minha jornada é: estou, pois, crucificado. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora no corpo, ele está dizendo não de eternidade, ele não está dizendo da vida futura. Não é essa coisa de que, não, então eu vou viver de qualquer forma aqui, aí eu vou viver lá abundantemente, apenas lá na eternidade. Claro que lá vai ser infinitamente melhor, nós vamos estar na presença de Deus, naquele lugar que a Bíblia diz que não haverá mais lágrima. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, o mar já não vai mais existir, não vai haver separação. Mas o Paulo está dizendo que é possível viver nesse planeta de forma digna, íntegra. O Paulo está dizendo que é possível ter uma proposta na nossa existência que é muito além da média, do medíocre. Quantas pessoas vão se acomodando a ser mediano? Não, para mim tá bom, essa vidinha aí tá bom. Então a pergunta é: você vive a sua vida intensamente naquilo que é a proposta de Deus para você? Porque aí ele está dizendo: a vida que eu vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. E o que é que vai produzir fé e uma vida digna? O Filho de Deus que me amou, vivo na fé no Filho de Deus. Para passar para frente aí, próximo. E entregou a si mesmo
por mim. Quando eu entendo que aquela cruz de morte, de maldição, operou para a minha vida salvação, isso vai trazer ao meu coração o quê? Gratidão. E aí, irmão, uma pessoa grata vive a vida nos seus desafios do dia a dia com alegria. Quando eu percebo que o que eu merecia era o inferno, e agora Deus me deu vida, me deu um novo nome, colocou um anel de filiação no meu dedo, falou a respeito de eternidade, de paz, de esperança, de família. Ele diz que nós éramos um povo sem família, agora Deus nos deu família, família da fé. Nos deu um nome novo. Quantos de nós éramos chamados de safado, de vagabundo, de ladrão, de prostituta, roubador, mentiroso, e Deus agora te chama de menina dos olhos do Senhor, que te chama agora de meu querido, meu amado, chama de bom perfume de Cristo. Imagina o que é isso? O Deus, Criador dos céus e da terra, mudou o meu nome e o seu nome. Como mudou de Abrão, e o chamou agora de Abraão, que é o quê? O Abrão.